Olá, gente, boa tarde. Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Hoje, eu já havia prometido, né, em aulas anteriores, mais uma aula sobre mais no assunto do mangá, mas isso aqui também vai poder ser usado para cartoon e pode ser usado também para comics, né, para desenho de quadrinho. Então a ideia é depois pegar uma pose dessas assim, poses, vamos dizer assim, mais fáceis, né, mais frontais, e poses mais, vamos chamar de poses mais dinâmicas, né, igual essa, fazer essa daqui, né, essa daqui mais tranquila também, né, mas aprender também a desenhar o herói, né, ou o seu personagem de frente, de lado, ou o que a gente chama de semi-perfil, que é quando ele está nem de frente nem de lado, né? Geralmente o semi-perfil a gente faz a forma que você consegue ver uma orelha, mas a outra orelha ou você vê uma partezinha ou você não vê ela. Dá para ver os dois olhos, né? Só que o corpo não está exatamente de frente. Então ele está em mais ou menos diagonal. A gente fala que ele está aqui em semi-perfil, tá certo? Agora, o que importa aqui? Isso tudo aqui, tudo que eu estou ensinando aqui, vai depender de você ter assistido vídeos anteriores. Porque a gente vai estar falando sobre a construção do boneco, então eu já tratei desse assunto já, então simplesmente vou mostrar aqui umas formas de construir esse boneco com formas um pouco mais anatômicas, tá certo? E no caso vai ser voltado para esse aspecto, vamos dizer assim, para fazer o Dragon Ball, que depois é o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma imagem dessa, vou fazer o boneco e vou fazer o desenho em cima. Mostrar como é que eu faço para fazer desenhos assim. Mas a ideia é essa daqui. A ideia é dominar a estrutura do corpo em qualquer posição. Talvez aí não dá para ver por causa da iluminação, mas eu vou reforçar algumas coisas aqui. Isso aqui é um desenho, tudo isso que eu peguei no Pinterest, tá? Então aqui, por exemplo, é porque está muito de tipo vermelho muito levinho, mas ele desenha tudo em tipo caixas assim, ó, que estão em perspectiva, tá vendo? Então essa daqui está acima da linha do horizonte e de lado. Né? Esse daqui está acima da linha do horizonte de perfil, acima da linha do horizonte de semi-perfil. Esse está simplesmente acima da linha do horizonte. Aí aqui volta a fazer a mesma coisa que ele fez do lado de cá. Né? Então esse daqui está exatamente no centro. Né? Então esse aqui seria o centro, né, do olhar. Então ele está bem no meio da linha do horizonte, né, e está de frente. Esse daqui está de semi-perfil. Esse está de perfil, né, completo, de lado, certo? Agora, aí esse daqui, ó, visto mais de cima, tá vendo? Ele está bem abaixo da linha do horizonte. Então, em todos esses desenhos, vocês vão notar que ele está desenhando o quê? É aquela ideia do cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Né? Então, aqui, ele está desenhando tudo com no caso aqui vai ter um ponto de fuga, que seria, se você quisesse achar esse ponto de fuga, ó, seria exatamente aqui. Então aqui que estaria a linha do horizonte, tá vendo? E aí para os outros aqui, todos eles, ó, estão obedecendo aquele mesmo ponto de fuga ali, ó, tá vendo? Então você vê que isso aqui está tudo construído em cima de um esquema de perspectiva, tá certo? Então tem as duas ideias aqui, a perspectiva com um ponto de fuga e a perspectiva do cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Então esse daqui, por exemplo, é um dos exercícios que eu já tinha comentado em fazer, às vezes de você estudar só como é que vai ficar, por exemplo, aquela perna ali. Então desenhar do lado pequenas versões, vamos dizer assim, de como que ficaria o cilindro daquela perna. Então ele estaria aqui assim. Aí é para essa daqui está abaixo da linha do horizonte, então estaria assim.
Já essa outra daqui, que está bem vista de cima, de repente ela estaria, ó, já ia ter aquela sobreposição de uma circunferência com a outra. Então é dominar essas estruturas. Mas aqui não só isso, mas também desenhar o quê? Saber desenhar as estruturas quadradas, né? E saber que isso daqui, por exemplo, vai levar para aquele ponto de fuga ali. Né? Então tem uma perspectiva com um ponto de fuga também. Então são as duas noções que são importantes aqui. E agora a gente vai adicionar o quê? Um pouco da anatomia. E tem aqui junto tudo isso o desenho do boneco. Então tem muito conhecimento nessa aula aqui. Se você não tem todo esse conhecimento, então às vezes tem que voltar para estudar um pouquinho mais, certo? Então o que você vai precisar? De todo esse conhecimento de anatomia, como que você vai sair desse boneco mais simplificado, lembra? Talvez pode... Tem várias, eu mostrei que isso daqui pode ser bem variado, eu mostrei várias alternativas, isso não tem como eu ensinar, isso cada pessoa tem que aprender o dela. Eu gosto de coisas mais simples para começar a trabalhar, então eu gosto, por exemplo, de um desenho assim, ó, de bonequinho dessa forma aqui. O que importa é que a gente tem que fazer sair desse bonequinho, só que esse daqui o que eu faço? Eu dou um pouquinho mais de estrutura para a região da pelvis, que é a cintura, e para a região do ombro. Agora, vamos lá para algumas coisas que são importantes na hora que a gente for transformar isso nisso daqui. Bom, o ombro estaria bem aqui mesmo. Você tem que saber o que é a estrutura simples e como que ela vai evoluir para isso. Então o ombro estaria aqui mesmo. Agora, a perna, o que acontece? Essa ligação da perna aqui, né, esse ponto aqui representa este ponto aqui. Não aqui em cima. Tem gente que confunde esse ponto aqui achando que é a linha da cintura, onde vai passar, vamos dizer, o cinto, né, onde você vai passar a cintura mesmo. Não, não é. É mais embaixo, é na lateral aqui, ó, no encontro da perna com a pelvis, certo? Na verdade, ali tem uma parte dura, né, que na verdade é a cabeça do osso do fêmur. O fêmur é o osso mais longo que a gente tem na coxa. E eu desenho ele tortinho porque o fêmur é tortinho. Então ele vem meio tortinho, aqui ele vem reto. Essa é a anatomia. Só que eu desenho os dois um pouquinho tortinho. Por quê? Porque a perna é tortinha para fora e reta para dentro. São coisas que eu já mostrei já em relação à anatomia do boneco. O que eu não havia mostrado era em relação a ele de perfil. Então, de perfil, o que acontece? Quando você vai desenhar ele de perfil, né, até aqui tudo tranquilinho, é facinho. Né? Mas agora, na hora que a gente for desenhar o perfil para ele aqui, vamos ter que atentar aqui para a forma da coluna. A coluna tem uma forma em S. Tá vendo? Então o pescoço é um pouquinho tombado para frente, ele não é exatamente reto assim, ele é um pouquinho para frente. Aí a coluna vem acompanhando esse tombamento, aí ela vai chegar na região da barriga, ela vai fazer assim. Aí na hora que vai chegar na região da pelvis, ela vai fazer isso aqui. Tá? Então, quando a gente desenha o tronco, tá vendo que eu reforcei até com o nanquim aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, o tronco, ele tem uma certa angulação, tá vendo? É como se eu fosse fazer uma caixinha, se eu fosse desenhar ele como uma caixinha, ele ficaria assim. Já a pelvis, o que acontece? Se eu fosse desenhar ela como uma caixinha, ela já está apontando um pouco para cá, para dentro. Então, e a cabeça, bom, a cabeça mesmo em si, você pode colocá-la reta, mas o pescoço é o quê? É parecido com essa pelvis aqui, ele é um pouquinho para baixo, certo? Então, de uma forma bem exagerada, e pode parecer muito estranho isso, mas é assim que o corpo funciona. Então a gente não vai, eu nem falei do braço e da perna, porque braço e perna são cilindros, então cilindros a gente já cobriu tudo que a gente tinha que falar. Então aqui, o que acontece com o corpo de lado?
corpo de lado você pode representar ele da seguinte maneira. Através de umas caixinhas assim, ó. Isso aqui seria o tronco, por exemplo, um pouco tombado para frente. Aí, ó, a pelvis tombada para frente. Isso aqui é uma maneira diferente de fazer aquele mesmo boneco. Aí, se desenhar desse jeito, faz a perna encaixar, ó, embaixo aqui do triângulo. E a coxa, de lado, ela é voltada para frente assim. E aí depois a panturrilha é voltada, desculpa, a coxa é voltada para frente e a panturrilha é voltada para trás, curvatura, né? Para frente, para trás. Né? E aí, ó, o pé sempre tem que ter a parte aqui, ó, do calcanhar, muito importante. Então o pé de lado vai ficar mais ou menos assim. Aqui vai ficar... Bom. Aí você fala assim, nossa, mas parece que fica exagerado. Pode até parecer um pouquinho exagerado assim. Tá? Aqui, acho que isso aqui ficou bastante exagerado, inclusive. Mas e o pescoço, ó, se você for ver o pescoço e a pelvis, tem mais ou menos o mesmo tombamento. Aqui eu acho que eu exagerei um pouquinho na parte do tronco, não seja tão inclinado assim. Exagerei um pouquinho no grau de inclinação. E aqui tem uma coisa que às vezes é um pouquinho difícil de pegar. Depois a gente passa a fazer isso naturalmente. Mas você viu que agora eu fiz o desenho, parece que o cara estava jogado para trás? Muito tem a ver com o quê? Quando a gente quer fazer o corpo alinhado, a cabeça tem que estar alinhada mais ou menos, ó, com o centro do pé, assim. De certa forma, é uma linha imaginária. A gente tem aquela linha imaginária na frente do corpo, que a gente chama de linha de simetria. Essa daqui não é a linha de simetria, era como se simplesmente fosse uma linha, sei lá, vamos chamar de linha de equilíbrio aqui, para esse caso. E aí o que acontece? Vocês notam que essa linha, ela pega exatamente o topo da cabeça aqui, então a cabeça está olhando para cá, o pescoço está aqui, o corpo, ó, né, o tronco está literalmente apontado para frente, um pouquinho, né, então ele está tombado, você pode falar que o peito aponta um pouquinho para cima, assim, certo? A pelvis aponta um pouquinho para baixo, assim, né? A coxa faz um certo alinhamento para frente, depois a parte da panturrilha faz, da canela, né, faz para baixo. Aqui, ó, estaria... Ó, é muito útil desenhar assim desse jeito às vezes aqui também. Tá? Fazer esse bonequinho aqui é importante. Então se vocês conseguirem fazer esse bonequinho depois, ele é importante. Tá? O que é importante aqui, ó, é essa linha aqui, ó. E aí vamos notar algumas coisas sobre essa linha. Ela pegou mais ou menos na região aqui, ó, onde o pé se atarracha, vamos dizer, na canela ali. Então pegou aquele centro ali. Nota que essa linha passou exatamente onde vai estar o joelho. O joelho vai estar exatamente aqui. Essa parte de cá. Ela vai passar aqui, ó. Você nota que ela passa razoavelmente central. É quase como se ela cortasse a metade aqui da pelvis. Só que aí na parte aqui assim do tronco, ela também corta, né? A parte do tronco e passa na metade da cabeça. É isso aqui que faz ele ficar equilibrado. Se você joga aquela cabeça para trás ou para frente, vai parecer que o corpo não está equilibrado. Parece que ele está caindo para frente ou para trás. E às vezes no início isso pode acontecer. Então por isso que eu aconselho começar desenhando através do boneco assim. Tá certo? Só que esse daqui é um boneco extremamente simplificado. Onde eu fiz o quê? Eu só desenhei a região aqui, ó, onde vai ser o encaixe dos ombros. E fiz aqui na frente a região que vai ser o coisa. Aqui o meu alinhei por facilitar, tá? Mas vocês podem notar que ele não vai ficar exatamente alinhado, né? É como se você tivesse aqui, ó, de novo a repetição
do que aconteceu aqui, só que é o contrário. Né? Então, o corpo inteiro, se você for ver, ele funciona mais ou menos como um arco. Onde aqui você vai ter a cabeça e o pé. Ok? Então isso é muito importante. Então ó, a coluna vem para cá, depois vem a pelvis, aí vai vir a coxa, vai vir para frente e se você pegar aqui e você redesenha tudo, tá vendo? Então você tem aquela estrutura ali razoavelmente de pé. Tá certo? Então tem mais ou menos essa ideia, mais ou menos de arco. Eu não gosto de pensar num arco por inteiro, eu gosto de pensar primeiro no tronco e depois na parte da perna. Ok? Bom, depois eu faço até uma demonstração, vou mostrar a anatomia disso aqui, aí esse assunto vai ficar mais claro ainda, tá? Mas não agora. Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte, vou mostrar nessa primeira parte, na próxima eu vou realmente movimentar. Então nessa primeira parte do vídeo, vamos mostrar o seguinte, como que eu faço isso evoluir para isso daqui, tá certo? E também vamos ver como que ele é de lado. Tá? Então vamos ver primeiro o tronco, depois a gente vê a pelvis. Bom, então vamos começar. Lembra que tem várias maneiras de fazer o boneco, né? Eu vou usar estruturas mais circulares, mas estruturas quadradas também vão funcionar da mesma maneira, é só adaptar, tá bom? Então vamos começar com a pelvis, que é o mais fácil. Eu gosto sempre de começar com o mais fácil. Eu falei que eu gosto de fazer a pelvis como se fosse um um cilindro, né, com a base maior e a parte superior menor. Aí vamos fazer, eu quero fazer isso acima ou abaixo da linha do horizonte. Tanto faz. Aí lembra que, por exemplo, essa daqui eu vou fazer abaixo da linha do horizonte. Melhor, vou fazer acima. Então, ó, tanto faz. Né? Então, e aqui vou fazer a circulação. Então, estou já aproveitando, ó, e estou revisando várias coisas que eu já mostrei em vídeos anteriores. Qualquer coisa, olhem para os vídeos anteriores. Então aí agora sim, eu vou aproveitar que esse lápis aqui apaga. Pronto, você tem o cilindro. Então isso daqui vai fazer o quê? Isso aqui vai formar a perna. Vai vir aqui meio tortinho. Eu gosto de fazer assim, ó, vou aconselhar vocês a fazer o mesmo. A coxa de frente fica meio tortinha assim para o centro. Aí vem a região do joelho, fica meio retinha. E a panturrilha faz uma leve curvatura. Lembra disso? Curvatura um pouco maior, reto, leve curvatura. E aí faz o pé, esse assim. Certo? Então como que a gente vai evoluir para isso daqui? Bom, então a pelvis tem essa forma. A coxa tem a forma circular, mais curva do lado de fora, e na parte central ele é mais reto, certo? Aí vai vir a região do joelho, ó, tem uma boa região do joelho, é suficiente, se quiser, pode encaixar como se fosse uma bola ali para servir como, vamos dizer, como encaixe, né? Simbolizando as partes de onde você dobra, né? Então, simbolizando as nossas articulações. Vou colocar mais para cima, estava muito para baixo na folha. Tá certo? Então, essa é a forma da coxa de frente. Agora a panturrilha. Bom, tem a forma muito parecida com a coxa de frente também. É reta na parte interna. E levemente curvado na parte externa. Eu gosto de fazer reto. Pode fazer reto. Eu acho que fica... Eu gosto de fazer assim. Cada um pode fazer de uma certa maneira. Isso não tem muito jeito certo ou errado.
tá? Se vocês quiserem detalhes sobre proporção, vocês vão ver que mais ou menos o tamanho aqui desse osso, né, é igual basicamente àquele de lá, né? Então o tamanho da perna, da coxa, é igual ao tamanho da panturrilha, mas aí você acrescenta o tamanho do pé e aqui acrescenta o tamanho da bacia. Ai, mas eu gosto de fazer bacia, a sua bacia está muito alta. Ok, pode fazer mais baixa também. Tem problema esse, professor? Não, não tem problema. Isso é só questão só de estilo, tá? Estilo, você vai ver que o corpo vai sair um pouco diferente, tá? Então, isso vai variar mesmo, de acordo com a idade, várias coisas. Bom, vamos ver se eu vou conseguir cobrir isso tudo. Então, aí eu vou fazer a outra parte aqui. Ó, fizer essa linha aqui, ajuda na hora de fazer essa construção, ajuda na hora de fazer uma parte ficar igual à outra. O meu pé aqui, ó, tá vendo? Ó, tive que ajustar ele, porque ficou meio fora. Era mais para dentro aqui, ó, tá vendo? Então, aí tá. Então, fiz tudo esboçando com o lápis de cor. Bom, agora com o lápis normal aqui, o que eu vou fazer? Vou mostrar como que eu vou fazer ficar mais nesse estilo aqui. E aqui eu desenhei mais magrinho mesmo, tá? É só fazer mais gordinho que vai ficar mais forte. Né? Então aqui o que acontece? Para dar mais anatomia, eu venho aqui, ó, e corto essa região. Aí aqui, ó, aqui tem uma parte aqui. Pode notar que eu desci um pouco, nesse caso, e vou fazer uma forma parecida, meio como se fosse uma cueca, tá? Essa é a face mais fácil. Então, você tem a mesma estrutura, basicamente, só cortou ali naquele centro. Agora, eu prefiro vir ainda aqui do lado e vamos fazer uma subidinha aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Porque a gente chama de bacia, né, a região da pelvis. Pelvis é um nome mais científico. A gente normalmente chama de bacia. A região da bacia, por que a gente chama de bacia? Porque ela parece mesmo meio como se fosse aqui, ó, uma bacia, certo? Tem que lembrar que naquela parte ali é onde vão ficar, vamos dizer, todos os nossos, o intestino e várias outras partes internas do nosso corpo. Bom, aí agora aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazer aqui essa bola aqui e vamos... Notem que o meu esboço é bem menos cuidadoso. Ok? Aí depois, ó, e tô fazendo, tá vendo como que uma coisa encaixa na outra? Tô fazendo um encaixe. Então a bola aqui. Aqui eu vou dar uma... Aqui eu vou dar uma... Deixei ficar mais anatômico um pouquinho, tá vendo? Veio meio reto aqui, aí aqui assim deu uma afinada maior e desceu reto. Espero que tenha ficado claro. Ixi. Acho que tem que fazer assim. Acho que está saindo do foco. Ok. Ficou melhor no foco, né? Ok? Então é assim que faz. Bom, vamos ver essa mesma pelvis de lado. De lado, o que acontece? De frente, ela aparece assim. Só que de lado ela não é tão larga. Ela vai ser mais fininha. Então aqui, ó, essa largura dela aqui, você pode medir, tem que ser maior do que essa de cá, tá? É claro, você pode fazer uma pessoa bem fininha de lado, vamos dizer, né? Ou mais magrinha. A outra coisa é que na hora que você fizer, a gente vai fazer como? Você vai tentar já desenhar ela meio tombadinha assim mesmo. Então, ó, lembra que ela aponta meio para baixo, pouquinho. Pode ser pouquinho, pode ser mais, cada pessoa faz diferente isso, certo? E aí vai vir a perna. Aí como que a gente vai desenhar aqui a coxa? Lembra, ó? Então, o desenho era assim, né? Ó. Lembrando aquele desenho que eu já tinha feito aqui, deixa eu colocar ele
na coisa. Estou representando isso aqui, ó. Certo? Então, só que eu não... Ó, esse daqui eu exagerei bastante, né? Coloquei ela bem para baixo aqui. Esse aqui não coloquei tanto. Tá vendo? Então, é um cilindro. E aí vai vir a coxa aqui. Uma coisa boa para fazer é alinhar onde que vai ficar, vamos dizer, o bumbum, as nádegas, mais ou menos com a parte de trás da panturrilha, tá certo? Geralmente essa parte tem que estar alinhada. Eu já faço tão instintivamente, ó, e o calcanhar, tá vendo? E as costas lá em cima também. Então essa também é uma boa maneira de você alinhar o corpo, de fazer ele correto, né? É anotar aqui a parte de trás, de onde vão ser as nádegas, vão encostar aqui na panturrilha e lá atrás das costas, o ombro, né? O ombro encosta ali. Então o ombro é um pouquinho mais para trás aqui assim, né? Se quiser fazer a pessoa bem de frente assim, esse aqui está olhando, parece a cabeça um pouquinho para frente. A parte da cabeça também encosta. Você pode verificar isso se você encostar na parede, você vai sentir que partes do seu corpo realmente encostam na parede. Você sente que fica um vão aqui, fica um vão atrás da perna às vezes, tá? E ali no calcanhar, certo? Então agora aqui o que a gente vai fazer? Vamos construir os cilindros. Só que olha o que vai acontecer nesse cilindro. O cilindro de lado da coxa é reto atrás e curvo na frente, né? Aí aqui vai vir, que eu falei que vinha reto, né? Você pode fazer reto assim também. Vai vir o joelho e agora vai ser reto na frente e curvo atrás. Aí vai fazer o pé. Obviamente que ele tem mais para frente do que para cá, mas o pé é igual a um triângulo. É um triângulo meio assim, ó. Vendo? Tem a parte da frente do pé tem que ser mais longa do que o calcanhar, mas é um triângulo de lado assim, certo? Então, ó, esse daqui, por exemplo, esse tinha feito para baixo da linha do horizonte. Esse daqui eu vou fazer para cima da linha do horizonte. Então é só fazer a curvatura ficar mais para cima. E talvez eu vou ver o que? Vai ser o fundo daquele pé ali, ó. Certo? Bom, aí agora vou fazer igual eu fiz esse daqui. Vou fazer com esse daqui para mostrar como que é a forma. Vamos dizer, aquela forma ali de cueca, né? Que eu falei, de lado. Tá certo? Então, só que ó, agora a curvatura é para cima. E de lado vai fazer, faz uma leve curvatura aqui, pode ficar mais tipo, vamos dizer, samba canção, né? Olha como estou brincando um pouquinho com essa questão do cilindro acima e abaixo da linha do horizonte. Está vendo como que fazendo para cima fica parecendo que ele já está um pouco acima mesmo? E não vou preocupar com o pé agora. Tá certo? Então é assim que vai ficar o corpo de semi-perfil. De perfil, digo, né? De lado. Certo? Então, facinho. Bom, aqui também tem gente que gosta de fazer aqui na frente, muitas vezes, igual para fazer isso daqui, né? Que é outra maneira de fazer, que é o seguinte: eu não consigo fazer essa partezinha, não gostei. Aqui tem a seguinte maneira: você pode simplesmente fazer um certo recorte aqui e o outro recorte aqui, ó. Tá vendo? Aí fica aquela forma ali, ó, como se fosse meio de calção, né? E aqui no centro, completa embaixo o volume ali.
certo? Esse aqui já é até mais fácil, é só vir e fazer aqui a parada, a volta assim na frente. Ok? Se quiser fazer aquele recorte ali na frente, vai só fazer ele ficar assim, ó. Deixa eu desenhar aqui do lado. Uma partezinha aqui, e aí assim. Certo? Então essa é a forma. Então aqui você tem panturrilha, falei da panturrilha, da coxa e da forma da pelvis. Bom, vamos ver agora o tórax. Como que a gente faz para fazer o tórax, né? E aí lembrando que aqui você tem que redesenhar. Se eu tenho, que acabei de esquecendo de falar, né? Eu falei que às vezes eu faço a pelvis assim, né? Com essa forma assim. Essa forma, na verdade, estaria aqui, ó. Né? Então, se eu teria ela de frente assim, lembrando que ela poderia estar, se ela tiver mais de lado, ela estaria aqui. Se ela tivesse mais para cá, daria para ver ela aqui. Então aqui, ó, você vai fazer aquele cilindro para cima dele. Você sobe aquele cilindro que vai virar a cueca, né, para cima, porque a roupa tá, a perna vai estar ligada aqui, ó, na lateral, certo? Então aí o que acontece? Essa lateral, essa parte aqui vai virar aquela esfera ali, ó, tá vendo? Isso aqui, gente, tem que ficar treinando. Talvez vocês tenham que treinar antes, transformar uma parte em outra. E aí, vê que às vezes eu rabisco, faço bem forte, que é o quê? Estou treinando fazer. Depois você vai preocupar em movimentar isso. Mas antes de movimentar, talvez seja mais importante conseguir desenhar essas formas. Abaixo, de cima da linha do horizonte, é tentar fazer isso daqui, ó. Cadê aquela referência? É tentar fazer isso daqui, que ele fez com o corpo inteiro, mas só com a pelvis. Aí depois a gente vai fazer só com o tórax, certo? Então vamos lá para o tórax. Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Vamos fazer agora como que é para desenhar o tórax. Então agora eu não vou dar o mesmo vacilo que eu dei no anterior. Para desenhar o tórax, a gente começou com ele assim, né? É um cilindro. Obviamente que se eu desenhar ele mais para cá, ele vai estar assim. Se eu desenhar ele mais para cá, ele vai estar assim. Ó, tô recordando tudo aquilo que eu sei. Bom, a gente vai fazer o tórax, o que que acontece? A gente vai querer que essa parte de cá, igual aconteceu aqui, vão virar essas esferas, né? Essas bolas aqui assim, ó, que a gente é onde a gente vai ligar o corpo, né? Então essas esferas, toda esfera nesse boneco representa, vamos dizer assim, os lugares que dobram, né? As articulações. Então aqui, ó, isso daqui vão virar as articulações do ombro. Então o que que a gente precisa? A gente vai ter aqui no centro, e eu vou dar preferência para vocês fazerem assim, mais anatômico. Tem como desenhar por caixinha também, mas isso é isso que eu explico depois em outro vídeo. Então, ó, fazer o quê? Você vai fazer aqui assim a forma do tórax mesmo, que é meio arredondado. Lembrar que ele é arredondado de frente, mas de lado ele vai ter uma outra forma bem diferente, tá? Então, de frente ele é arredondado assim. Aí, só com isso daqui já dá para transformar nisso daqui. Então, como que a gente vai transformar? Bom, a gente vai pegar aqui, a gente vai fazer isso aqui, duas esferas. Pode até puxar um pouquinho mais, tá vendo? Para além, né, daquilo ali. Depende do quanto que você quer fazer o seu cara fortão. Como eu quero um Dragon Ball, eu quero que ele fique bem fortão mesmo. Agora aqui, ó, você vai descer de onde que desceu veio o ombro. A gente vai fazer essa parte aqui, que é a parte onde liga o músculo do peito, que é o peitoral maior, que a gente chama. E a gente aqui, ó, vai ligar através de uma leve curvatura e vai descer reto para cá. Aqui é como se fosse a linha de simetria, tá vendo?
A gente vai interligar aqui e pode só fazer só uma volta assim, ó. Pode ficar só assim, tá certo? Como se fosse, vamos dizer assim, o fundo do cilindro. Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente tem a região da barriga, a gente vai encaixar o resto do corpo ali, ó. Então vai fazer isso daqui, ó. Vocês estão vendo como é que vai formar o corpo? Bom, faltou o que aqui? Ó? Aqui faltou a parte da clavícula. Clavícula, como vocês sabem, a gente chama de saboneteira. Ela forma como se fosse um V aqui para baixo. E nessa parte aqui vai ficar o quê? É onde você vai encaixar o pescoço. Então o pescoço vai encaixar bem ali. Então já vou fazer o pescoço. Olha que interessante, o pescoço eu já faço aqui, ó, vendo essa parte de cima. Indica que ele está um pouquinho virado para frente, né? Então ele já está um pouquinho de ângulo, certo? Então, vamos só reforçar isso daqui. Então, ó. E nota como a parte de cá, ó, aliás, desculpa. Vamos desenhar só o tórax mesmo, né? O tórax a gente vai fazer aqui. Aqui eu vou puxar só um pouquinho de lado aqui, ó, o encaixe, para coincidir onde vai ficar uma coisa. Nota que aqui, ó, tem um degrau, né? O peitoral sai para fora de onde está o tórax, tá bom? Então sai para cá e para cá. Essa parte que está reta vai virar o trapézio. Vai virar o trapézio, tá vendo? Então, essa parte que está reta, quando a gente vai fazer, por exemplo, do Dragon Ball, depois a gente vai transformar isso daqui, ó, vai fazer um pouquinho mais para cima. Então aqui você já vai formar o trapézio. Então, ó, dá para fazer uma estrutura bem mais complexa. Tá vendo que já dá para ver quase aquele músculo, né, que é o peitoral, né? Vem para cá, e aí igual eu falei, aqui pode só fazer, ó, essa parte de cá. Aqui vai estar, vou aumentar só um pouquinho. Estaria, vamos já fazer com forma de... E olha o que eu vou fazer aqui, não, igual eu falei na barriga. Aí aqui, igual eu falei, você pode fazer assim ou não, tá? Tem essa parte aqui, ó. Às vezes assim só fica mais anatômico, tá vendo? É como se fosse o final ali da barriga dele. E aqui eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de vir aqui e recorto. E aí tem gente que recorta isso lá em cima. O certo é recortar lá em cima, fazer assim, ó. Que é a entrada ali, ó, da nossa costela. A outra coisa é não fazer a costela chegar lá no finalzinho. Tem uma partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é reta. Tem uma regiãozinha ali na frente ainda. Vamos até fazer uma sombra ali. Né? E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar o pescoço. Vamos fazer ele sem cabeça assim primeiro. Certo? Então, é assim que a gente faz transformar nisso daqui. Tá vendo? Então, se quiser fazer ele meio de lado, mesma coisa. Só lembrando, ó, que aqui é quase como se você desenhasse. Aqui. Tá vendo? Só desenhar aquele círculo ali, aí a gente vai acompanhar. Aqui eu vou fazer já mais rapidão. Lateral. Aí aqui, ó, vou sair lá do cantinho, fazer aquele V na frente. E aqui eu tenho que encaixar onde vai ficar o pescoço. Vem um pouquinho na frente, fazer aquela volta, igual eu falei que eu gosto de fazer. Aqui. Então, ó.
Ah, não acompanhou certinho o seu aqui não. Não acompanhei porque eu já vou dando um jeitinho aqui assim para ficar mais legal. Essa é normal acontecer nos desenhos. E aqui é como se eu tivesse, ó, a entrada onde vai ficar, onde vai encaixar aquele ombro ali, ó. Fortão, tá vendo? Então, a gente vai encaixar o ombro aqui, o braço aqui. Tá vendo? Então esse daqui, esse braço já está indo para cima, certo? Então tem várias e várias maneiras de fazer isso daqui. Ó, aqui é aquela... Agora, com o tempo, a gente aprende a desenhar isso direto, sem ter às vezes que fazer todo o esboço. Mas isso só vai vir com o tempo. Né? E embaixo aqui, ó, é como se eu tivesse aquele cilindro ainda está ali. Tá certo? Então, mostrei assim. Bom, vamos ver se vai dar tempo ainda só de mostrar rapidinho como é que vai ficar ele de perfil. Então, de perfil, a gente começava com aquele cilindro, como se eu estivesse vendo ele lá para dentro assim, né? A gente está vendo assim, tá certo? Então, é como se eu estivesse vendo ele assim. Vou fazer um bem de perfil mesmo. Né? E aqui o que acontece? Eu vou ter que encaixar, ó, aquela mesma esfera. Só que, ó, ela tem que estar de lado, assim. Isso aqui que é importante. Agora aqui vem uma parte que o pessoal às vezes estranha um pouco. Que de lado, o corpo é mais parecido com isso aqui, assim. Ele é quase como se fosse, vamos dizer, um meio formato de pipa, assim, né? Tá? Então a parte das costas vem aqui, essa parte aqui, ó, é a parte que dá essa volta aqui, ó, da coluna, tá certo? Aqui vem o peitoral, vem para fora e depois a barriga vem para dentro aqui. Aqui você não vai precisar fazer muita coisa. Aqui vai ficar o quê? Exatamente aquele encaixe onde vai ficar o ombro. Por isso que eu gosto de desenhar assim, com esse cilindro aqui, que ali eu sei quando vai encaixar o ombro. E aí o outro ombro vai estar, ó, lá atrás aqui. Agora aqui o que eu vou fazer? Aqui um pouquinho de frente assim, ó, meio que acompanhando essa diagonal, tá vendo? Né? Meio tombado, tá? Essa linha vai descer e ela vai subir um pouco. Lembra que ela fazia uma leve curvatura? Que ela também vai fazer a mesma leve curvatura. Tá certo? Aí aqui a gente pode cortar um pouquinho, só pela metade, para fazer uma coisa. E essa parte aqui, ó, também está mais ou menos, ó, na mesma direção de toda a parte do corpo. Tá? E o encaixe do pescoço fica, ó, um pouco tombado. Tudo isso é muito importante, esses ângulos que eu mostrei, certo? Então aí para fazer aqui, ó, vamos simplificar agora, cobrir aqui com... Né? Ó, o ombro tem que ter um espacinho lá para as costas, o ombro não é colado nas costas não. Esses detalhes que eu chamo a atenção, aconselho prestar bastante atenção. Eu gosto de vir aqui, ó, de lado, eu puxo um pouquinho só o peitoral ali, ó, para parecer que é tipo fortão, tá vendo? Que é o que vai acontecer principalmente no Dragon Ball. E aí aqui a gente vai ligar o pescoço, né? Isso daqui é como se fosse oco, então tem a sombra aqui e aqui também é como se tivesse uma sombra. Né? Obviamente que essa linha aqui a gente não está vendo, tá certo? Então, agora, o difícil às vezes é o quê? Desenhar agora essas estruturas para cima, para baixo, né? Aí tem que treinar, tá certo? De repente eu posso até fazer um vídeo assim. Acho que eu vou fazer um pouquinho disso,
vou mostrar um pouquinho como fazer essa pelvis para cima, para baixo, com perspectiva, e aí a gente já vai começando a encaixar os braços, tá certo? Bom, não dá para fazer vídeo muito mais longo do que isso, então esse vídeo eu vou encerrando por aqui agora, espero vocês na parte 2. Valeu, muito obrigado e até o próximo.